Um bom dia a todos. Nós estamos retornando a mais uma aula de EBD. Como vocês estão percebendo, nós estamos trabalhando em um novo formato. As aulas anteriores, elas basicamente se restringiam a aulas em áudio, mas a partir desse domingo nós começaremos a trabalhar também com aulas em vídeo. O intuito de trabalhar com essas aulas em vídeo é fazer com que você tenha uma aula mais instrutiva, uma aula que seja talvez mais dinâmica e que lhe auxilie na compreensão do material. Nós, quando começamos essa quarentena, nós imaginávamos que ela iria permanecer por no máximo uns 15 dias, mas ela extrapolou esses 15 dias. Temos visto que ela permanece durante essas semanas e tudo indica que nós chegaremos até o mês de maio em quarentena. Por isso, nós devemos nos adaptar, nos adequar às circunstâncias e fazer com que a gente continue os nossos estudos através das ferramentas que nós temos disponíveis. Nós devemos agradecer ao Senhor que Ele ainda permitiu que nós tivéssemos veículos de comunicação que fazem com que a gente continue tendo os estudos e nós também estejamos em segurança. Acredito que os irmãos estão lembrados que nós temos estudado sobre as disciplinas espirituais que visam o amadurecimento, que visam a piedade. O livro-texto é o livro do Donald Whitney. Nós vimos até aqui pelo menos 3 disciplinas espirituais. Nós iremos iniciar nesta manhã a 4ª disciplina. Só recapitulando as disciplinas, nós vimos a absorção bíblica, que é aquela disciplina por excelência, a principal de todas, onde todas as outras disciplinas repousam sobre ela, no sentido que é necessário que nós tenhamos conhecimento bíblico, que nós tenhamos informações de quem Deus é e do que Deus faz, para que a gente possa ter as outras disciplinas. Não faz sentido a gente buscar uma disciplina de oração, de jejum, uma disciplina da mordomia, quando nós não compreendemos quem é o Senhor e qual a sua vontade revelada para nós. Se nós produzirmos essas disciplinas sem conhecimento bíblico, nós iremos cair numa espécie de idolatria e nós reduziremos a nossa espiritualidade a ritos religiosos. Aí a importância de nós começarmos as disciplinas por meio da absorção bíblica, por meio de um fundamento que seja bíblico. Uma segunda disciplina que nós estudamos foi a oração, uma daquelas que nós costumeiramente negligenciamos, a disciplina da oração que visa a nossa relação íntima com o Senhor, quando nós manifestamos aquilo que está no nosso coração, quando nós buscamos conversar com Deus, a partir da sua palavra, Ele falando conosco e posteriormente nós também nos dirigindo a Ele em oração. E uma terceira disciplina foi a adoração. Vimos que a adoração ela não se restringe apenas a um aspecto público de culto, de programação de igreja, mas ela ultrapassa os limites da igreja e permanece no nosso cotidiano, na nossa adoração privada. A adoração também, ela produz um efeito no nosso caráter, porque à medida que nós vamos adorando ao Senhor, exaltando quem o Senhor é e ficando encantado com o caráter de Deus, o nosso próprio caráter vai sendo modificado e transformado à imagem de Deus. Essas foram as 3 disciplinas e nós iremos iniciar agora, neste domingo, na 4ª disciplina. A nossa aula será bem rápida, breve. Nós iremos fazer vídeos curtos já para facilitar no seu aprendizado e não ficar aquela coisa tão cansativa. A nossa disciplina de hoje será a disciplina do evangelismo, da evangelização. É comum nós tratarmos o evangelismo como sendo uma coisa muito secundária dentro da nossa caminhada cristã. Alguns até terceirizam pensando que o evangelismo é de responsabilidade daqueles que fazem parte do ministério de evangelismo da igreja ou daqueles que se dedicam a missões e que a sua participação vai se restringir basicamente à oração, que você não tem a responsabilidade de evangelizar, que ela não deve fazer parte da sua rotina. Nós vamos ver como o Donald Whitney trabalha essa questão das disciplinas espirituais. Eu vou abordando os tópicos do livro, peço que você vá me acompanhando, se possível você pode ir fazendo anotações e você também pode ir acompanhando os textos bíblicos que eu vou mencionando. Então, em alguns momentos eu vou perder um pouco do contato visual com vocês, mas com o intuito de nós olharmos o que o autor está falando para nós seguirmos na apresentação do livro Disciplinas Espirituais. Logo no início, ele começa falando sobre o sentido de evangelismo. É necessário que nós definamos o que é que significa evangelizar ou evangelismo. Para Donald Whitney,
Evangelismo nada mais é do que apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo a pessoas pecadoras, para que elas possam vir a depositar sua confiança em Deus por meio dele e recebê-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão de sua igreja. Ou seja, existe toda uma dinâmica do que se refere a evangelismo. Evangelismo não é basicamente, ou não é simplesmente você convidar pessoas para vir para a igreja, não é você falar que está passando por um momento bom em sua vida porque você conheceu a Deus, mas é você apresentar Jesus Cristo na dependência do Espírito Santo, visando com que pecadores se arrependam dos seus pecados para que eles tenham comunhão com Deus. Essa é a dinâmica do evangelismo, e você está evangelizando quando você apresenta Jesus Cristo como Salvador para pessoas perdidas. Uma segunda coisa é estabelecer a responsabilidade do evangelismo. Para quem Deus designou essa responsabilidade? Será que o evangelismo é somente para aqueles que estão no campo missionário? Não. O autor vai enumerar vários textos bíblicos onde demonstra que evangelismo é para todo aquele que um dia se arrependeu dos seus pecados e agora passou a ser um discípulo de Jesus Cristo. Vejamos alguns textos. O mais conhecido de todos é Mateus 28, 19 ao 20. Talvez você tenha memorizado a grande comissão. E a partir desse verso nós podemos estabelecer os princípios da evangelização, assim como identificar que Deus está desejando que todos evangelizem, que Jesus Cristo deu uma ordem para todos os seus discípulos. Vejamos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes tenho ordenado, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós, geralmente, quando olhamos para essa passagem, parece que o autor está nos indicando a nossa responsabilidade de evangelizar. Mas eu queria trazer aqui também uma breve ou uma outra perspectiva que talvez nos auxilie também na compreensão do texto. Quando o autor diz, ide por todo o mundo, talvez ele não estava pensando numa ordem simplesmente. É como se ele estivesse pensando assim, já que vocês são discípulos, vocês vão indo por todo o mundo, pregando o evangelho para toda criatura, para todo aquele que se arrepender, seja batizado e seja salvo em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor estaria convosco até o fim dos séculos. O termo não é necessariamente um imperativo de uma ordem, vão e façam discípulos. É como se ele estivesse pressupondo que pelo fato de você já ser um discípulo de Jesus Cristo, você vai permanecer na caminhada fazendo novos discípulos. É como se Jesus atrelasse de tal forma a evangelização com o fato de ser discípulo que todos iriam evangelizar. Quando você se identifica como cristão, é como se nessa mensagem estivesse embutida a informação: eu sou um evangelista e eu vou estar proclamando o nome do Senhor e do seu reino. E ainda nessa passagem, outra coisa que se torna interessante é que o Senhor nos garantiu que Ele estaria conosco quando nós estivéssemos falando sobre o seu amor. Ele nos dá esta mensagem e nos dá a garantia que Ele estaria conosco na hora que nós fôssemos compartilhar essa mensagem. Um outro versículo que você pode acompanhar se encontra em Marcos 16, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, nós não devemos fazer distinções, nós precisamos apresentar o plano redentivo de Deus para cada indivíduo do mundo, independentemente da sua classe social, da sua condição econômica, da sua altura, da sua cor, da sua estabilidade financeira, independente. Todas as criaturas devem escutar o evangelho. Um outro texto que eu queria tratar é Atos 1 e 8. Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O autor, que é Lucas, ele relatando sobre a ida de Jesus Cristo para o céu e a ordem de Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo, que quando o Espírito Santo viesse, todos os seus discípulos seriam iriam testemunhar do seu amor para todas as nações. E perceba que ele mostra que o evangelismo não vai se restringir apenas a um local.
Não é como se nossa responsabilidade se confinasse aos nossos familiares, aos amigos, mas ele vai aumentando a proporção à medida que ele vai anunciando novas cidades. Começa em Jerusalém, posteriormente vai para a Judéia ou Samaria e até chegar aos confins da terra. E assim deve ser com o nosso anúncio do Evangelho, começando pela nossa redondeza, pelo nosso bairro, e vai se expandindo, até que o Evangelho alcance todas as pessoas. Algumas objeções que as pessoas costumam levantar com relação ao evangelismo. A primeira delas é que existem algumas pessoas que dizem assim: não, mas eu entendo estas ordens bíblicas, eu entendo que Jesus Cristo falou muito sobre o evangelismo, mas o que eu compreendo é que esta mensagem era somente para os apóstolos. Essa mensagem era para os primeiros discípulos e eles é que eram responsáveis pelo anúncio dessa mensagem. Se você perceber, Jesus Cristo não está se restringindo somente àquela época. O desejo dele era fazer com que os apóstolos começassem a anunciação, ou que os apóstolos fossem a base das suas doutrinas e que a partir da mensagem dos apóstolos, os seus outros discípulos dessem continuidade à evangelização. É como se eles lançassem as bases, mas nós devemos dar continuidade a esse trabalho que começou lá no primeiro século. Se você perceber, estas ordens, ou esta ordem de permanecer evangelizando, ela vai estar dentro de todos os livros das Escrituras, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, até chegar no livro de Apocalipse, nós temos uma contínua anunciação do Evangelho. O Evangelho ele não vai se restringir somente ao primeiro século e aos primeiros cristãos, mas ela vai permanecendo ao longo das eras e até você. Você só escutou do Evangelho porque uma pessoa se disponibilizou para falar sobre Jesus Cristo. Você não iria ter acesso se você dependesse somente aos apóstolos que morreram no primeiro século. Uma outra indagação, e essa eu acho muito legítima, porque alguns textos aparentam falar disso, é que o evangelismo ele deve ser para as pessoas que recebem um dom. Quantas vezes você já não escutou alguém dizendo assim: não, eu não tenho grandes habilidades, eu não tenho um dom de falar em público, eu não sei me expressar bem, eu não tenho uma boa oratória, então eu não vou evangelizar. Eu vou deixar a responsabilidade para o grupo de evangelismo, para aqueles que herdaram o talento de evangelizar, e aí sim essas pessoas farão com mais eficácia, Deus será mais honrado e a mensagem será mais proveitosa para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Parece ser uma coisa piedosa, mas não é isso o que as Escrituras desejam para os seus leitores e para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por mais que tenha aquele texto lá em Efésios 4 e 11, que diz que o Senhor concedeu uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, como sendo um dom do Senhor, o texto não está se referindo que Deus está distribuindo dons específicos e aquelas pessoas são as únicas responsáveis. Até porque o texto está falando lá que o Senhor está dando dons à igreja. Não no sentido de estar dando dons aos seus discípulos, mas dando dons à igreja, porque a igreja está sendo presenteada com pastores, com missionários, com evangelistas e com profetas. Ou seja, o Senhor está presenteando a igreja com pessoas que têm certas habilidades. Mas por mais que alguns tenham um nível de habilidade superior ao outro na apresentação do evangelho, isso não significa que cada um deve fazer a sua parte na anunciação da mensagem. De fato, alguns viverão para isso. O Senhor vai selecionar certas pessoas para se tornarem evangelistas, a tal ponto que você fica admirado com a desenvoltura daquela pessoa quando está falando do evangelho para outras pessoas perdidas, e você fica pensando, graças a Deus que Ele concedeu o dom a esta pessoa. Mas, por mais que ela seja tão habilidosa e tenha essa melhor desenvoltura, é responsabilidade de cada um permanecer pregando o evangelho. Deixa eu ler um texto bíblico para que você consiga pegar esta ideia e esse sentido que o Senhor deseja que todos preguem o Evangelho na sua igreja. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar aquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que nós geralmente paramos nessa primeira etapa do versículo,
onde o Senhor está dando uma dignidade para a igreja, que ela é raça eleita, é sacerdócio real, falando desse sacerdócio universal, que nós temos um acesso direto ao Senhor, mas no fim do versículo ele nos lembra que todos nós devemos falar daquele que nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É como se nós estivéssemos transbordando de tal forma deste amor que o Senhor modificou a nossa vida, transformou quem nós éramos, que agora nós devemos manifestar ao mundo, devemos compartilhar essa luz com todas as pessoas. Após fazer essas breves indagações e respostas às objeções que as pessoas fazem ao evangelismo, o autor, Donald Whitney, ele vai falar de duas características do evangelismo. A primeira característica é que o evangelismo ele é revestido de poder. Isso muda a nossa perspectiva com relação à anunciação do evangelho. É comum também nós pensarmos que a eficácia da mensagem, do anúncio do evangelho está em nós mesmos. Mas o Senhor, ele deseja que nós sejamos apenas porta-vozes. A nossa responsabilidade é ser mensageiros, não de transformar vidas. Nós temos a responsabilidade de abrir a boca e falar. Nós temos que anunciar e contar para o mundo quem é o Senhor. A transformação virá da parte de Deus. Alguns textos falam que o evangelho é como sendo o bom perfume do Senhor. E ao mesmo tempo que ele pode ser o perfume para a vida, ele pode ser um cheiro para a morte. Ou seja, nós vamos falar da mensagem e ela vai ter um duplo efeito. Um efeito que talvez seja da pessoa ter a vida transformada e se tornar uma bênção e fazer com que essa pessoa seja um bom perfume aromático para Deus. Mas essa pessoa também pode escutar o evangelho e ter um efeito oposto de endurecimento do coração e ter um cheiro de morte. Todas as pessoas que escutam o evangelho, elas não serão neutras com relação à mensagem. O que é que eu quero dizer com isso? Alguns escutarão e produzirão vida em seu coração, mas outros escutarão e terão seus corações endurecidos e permanecerão em rebeldia contra o Senhor. E qual a nossa posição? Levar a mensagem. Eu e você precisamos anunciar, confiantes que o Senhor é que fará a obra. Se Ele desejar produzir vida no coração daquelas pessoas, que assim o seja. Mas se Ele desejar que aquelas pessoas mantenham-se em rebeldia e que seus corações permaneçam escravas pelos seus pecados e endurecidos, que nós também continuemos anunciando. Mas a nossa responsabilidade é falar e ser porta-voz. Ele dá uma ilustração semelhante a um carteiro, que nós somos o serviço postal. E nosso êxito está na medida que nós entregamos cuidadosamente a mensagem. Ou seja, o êxito que nós temos é quando nós somos fiéis à mensagem e nós estamos anunciando a mensagem como o Senhor deseja que nós anunciemos. Todas as vezes que você falar com fidelidade segundo as Escrituras, aí sim Deus está aprovando a sua vida de evangelismo e você está praticando o evangelismo que é espiritual. E por que o evangelismo é revestido de poder? Ele fala de três características ou três aspectos que demonstram que o evangelismo é cheio de poder. O primeiro deles é que o Espírito Santo está envolvido, ou seja, tem uma dimensão espiritual, é o próprio Senhor que atua no momento que as pessoas escutam a mensagem do Evangelho. Isso por si só já deveria fazer com que nós confiemos em falar, porque o poder da mensagem não está nas nossas palavras. Por mais que nós tivéssemos um bom discurso, uma boa oratória e nós conseguíssemos fazer com que aquelas pessoas ficassem admiradas, no fim das contas, a mensagem que modifica é aquela que é revestida do poder do Espírito Santo. Alguns até dizem assim, que aquela parábola do bom semeador, ou a parábola do semeador, demonstra que, no fim das contas, a mensagem sempre será a mesma. A semente sempre será a mesma, independentemente de quem anuncie. A grande diferença será o coração. Uns terão um coração transformado pelo Senhor e outros permanecerão com seus corações sem sofrer alteração. Mas, no fim das contas, aquela parábola está falando de corações. Corações que foram modificados por Deus e corações que permanecem duros e recebem a palavra e sufocam a palavra, outras nem permitem que a palavra penetre nas suas almas. Por isso, confiemos
que quando nós estamos falando de Deus, a ação do Espírito Santo é que vai ser a decisão final para a modificação daquela vida, para a modificação da vida daquela pessoa, quem sabe o efeito da vida, o efeito da palavra na vida daquela pessoa. O segundo poder é que o Evangelho por si mesmo, ele tem o poder do Senhor embutido na mensagem. Como Paulo diz, que ele não se envergonha de pregar o Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego, ou seja, tanto do religioso como do sábio e do intelectual. O que ele está querendo dizer é que o mesmo poder que o Senhor utiliza para construir e criar todas as outras coisas é a mensagem que está embutida no Evangelho. Em qual sentido? O Senhor, ele quem vai atuar com a sua força poderosa a partir dessa mensagem. O Evangelho por si só ele é poderoso porque é o próprio Deus que modifica os corações das pessoas e o Evangelho em si mesmo tem o poder do Senhor de transformar vidas. É comum nós não valorizarmos o Evangelho e buscarmos soluções em outras coisas, mas é como se o Evangelho fosse algo tão orgânico que tem as soluções para todas as nossas necessidades, porque é o poder de Deus e aquela mensagem que pode resolver todas as nossas necessidades, ela vai manifestar o Senhor trabalhando e o Senhor atuando e modificando as coisas. Um terceiro aspecto de poder no evangelismo é quando a vida da pessoa demonstra uma certa sinceridade e uma certa santidade. O sentido de falar de um poder na transmissão da palavra é quando nós estamos sendo condizentes com aquilo que nós estamos anunciando. Todas as vezes que as pessoas olharem para as nossas vidas e que elas percebem que existe realmente uma relação íntima e que aquilo que nós estamos falando é real, surtirá um efeito na forma com que as pessoas escutam o Evangelho. Pense bem, seria semelhante àquela pessoa que fala do amor de Deus e as pessoas estão testificando na sua vida que de fato ela experimentou do amor de Deus. Isso se torna impactante para as outras pessoas. A necessidade de estar atrelado, vida de santidade com o anúncio do Evangelho. Essas são as três características ou três aspectos que demonstram que o Evangelho ele é poderoso e o evangelismo possui um certo poder. Outra coisa que ele quer destacar é que o evangelismo precisa ser uma disciplina. Semelhante às outras disciplinas que nós vimos anteriormente, nós precisamos estabelecer como uma regra nas nossas vidas. Nós geralmente afirmamos que temos medo de falar, que nós não somos habilidosos, mas isso pode ser modificado quando se torna uma atividade corriqueira no nosso cotidiano. Nós começamos aos poucos, nós vamos estabelecendo uma meta de atingir o número de pessoas que nós vamos falar e com o tempo isso vai se tornando uma rotina e uma certa liberdade para falar. Nós conhecemos pessoas na nossa igreja que de tanto evangelizar, elas já têm uma disposição automática. Entram no ônibus, entram em uma topic, vão para um local e quando elas conhecem uma pessoa nova, automaticamente elas já começam a falar do amor de Jesus Cristo. E por que isso acontece? Porque se tornou um hábito, se tornou uma disciplina. Então eu vou querer encerrar esse nosso estudo mostrando algumas dicas pessoais ou algumas maneiras que você pode começar a estabelecer como uma disciplina na sua vida o evangelismo. Algumas dicas para que você se torne ou faça com que esta realidade se torne mais prática no seu cotidiano. Primeira dica é que você deve orar a Deus e interceder pela pessoa que você vai evangelizar. Antes de começar uma meta de evangelismo, antes de começar a disciplina de evangelismo, você busque ao Senhor. Ore a Deus para que Ele lhe dê forças e que a mensagem que você vai anunciar seja fiel, que você esteja sendo responsável com aquilo que está sendo revelado e que você esteja anunciando uma mensagem que o Senhor se agrada e é glorificado. Então ore antes de começar a estabelecer uma meta de evangelismo. Segunda coisa é que estabeleça os seus argumentos nas Escrituras. Nós gostamos de falar das nossas experiências porque elas são belas, como o Senhor mudou a nossa vida, como o Senhor transforma vidas, mas em última instância você precisa estar fundamentado nas Escrituras e mostrar para as pessoas. Se você sabe que naquele dia vai ter contato com pessoas novas no seu trabalho ou em um ambiente que você não estava acostumado,
Vá com versículos decorados. Vá com versículos memorizados que lhe auxiliarão na comunicação daquela mensagem. Você pode seguir ou traçar um plano bíblico ou um plano de salvação dentro das Escrituras a partir de versos selecionados. Você pode começar mostrando a queda do homem lá em Adão. Você pode posteriormente mostrar que o homem está afastado de Deus por conta da barreira do pecado, que este pecado tem feito inimizade entre nós e o Senhor, e nós estamos impossibilitados por nossas próprias forças de reverter esta barreira e de ultrapassar essa barreira. Aí você chega na mensagem da cruz falando que o Senhor nos amou de tal forma que enviou o seu Filho e que todo aquele que crê, que manifestar um amor por Jesus Cristo e se arrepender de seus pecados e depositar fé nele, receberia o perdão de Deus e um novo e um livre acesso ao Senhor. Então você pode ir traçando esse plano de salvação a partir de versículos chaves, mas as Escrituras nunca devem fugir da sua evangelização. Uma terceira dica é que você não busque ser politicamente correto. Qual sentido? Que você leve uma mensagem de esperança e de amor, mas não tenha medo de fazer com que as pessoas se sintam ofendidas. Porque todas as vezes que nós falamos sobre pecados, as pessoas automaticamente se sentirão feridas porque elas sabem que aquilo está atingindo a sua vida. Nós estamos levando uma mensagem que tem princípios éticos que convidam as pessoas a abandonarem os seus pecados e mudarem o seu estilo de vida. Automaticamente, algumas pessoas não gostarão dessa mensagem e acharão que você está sendo muito rude, está sendo precipitado em falar daquela forma. Mas seu objetivo é ser fiel a Deus e comunicar esta mensagem. Uma quarta dica de prática de evangelismo é que você firme, ou seja, doce e firme na proclamação do Evangelho. Como eu falei, seu objetivo não é confrontar diretamente aquela pessoa fazendo com que ela fique desanimada ou que cause um temor e um espanto profundo na vida dela, mas levar a boa palavra do Senhor e que os efeitos que surgirão virão de Deus. É comum quando nós nos convertemos e buscamos falar para todas as pessoas do amor de Deus, nós tratarmos de forma muito rude aquelas pessoas. Nós começamos a criticar, nós começamos a falar muita coisa agressiva, só que nós nos esquecemos que um dia nós estávamos daquela forma e o que nos tocou foi essa mensagem amorosa, uma mensagem que nos convidava, que fazia com que Jesus Cristo se tornasse atrativo aos nossos olhos. Uma quinta dica é que você pregue também pelo exemplo. A sua vida será um testemunho diário e alguns até costumam falar que a nossa vida é como sendo uma grande Bíblia aberta e que se você não puder falar, você viva aquilo que você está crendo. Você deve manifestar na sua vida como sendo um grande luzeiro de Deus e as pessoas percebam que existe alguém que foi transformado pelo Senhor e quando elas olharem para o seu comportamento e digam realmente existe um Deus que está nos céus, que Ele ama pecadores e muda a vida de pecadores. Então você viva aquilo que você crê e tenha um bom comportamento antes de anunciar para as pessoas. Se você não tiver esta disposição e se você não se esforçar para ser disciplinado nisso, a sua mensagem dificilmente será escutada. Quando você falar de Jesus Cristo para um amigo do trabalho, se você é alguém que não tem uma vida prática e cotidiana com o Senhor, ele nunca te levará em conta e ele nunca será atraído por essa mensagem. Sexta dica: saiba o tempo certo e adequado para pregar o Evangelho aos seus amigos. Você deve lembrar que existem situações próprias para você anunciar o Evangelho. Você não pode falar do Senhor quando você está em um ambiente que aquilo não é algo legalmente ético. Exemplo, você está no seu horário de trabalho, você não vai parar o seu trabalho para ficar falando sobre Jesus Cristo naquela hora, sendo que você foi contratado para servir naquela posição no seu emprego e você tem certas responsabilidades. Não estou dizendo que você não deve aproveitar as situações para falar de Jesus Cristo, mas é no sentido que você deve estabelecer quais são os ambientes certos. Você deve saber que existem momentos que são adequados. Nós não podemos se utilizar
de um momento que nós fomos contratados ou nós estamos sendo pagos para trabalhar e gastarmos aquele tempo falando de Jesus, sendo que nós estamos dando um mau testemunho. No fim das contas, as pessoas pensarão que você é alguém que não tem responsabilidade. Então pense que existem locais que são apropriados na anunciação do Evangelho e que o Senhor vai ser mais exaltado quando você se utiliza dessas oportunidades. E por fim, que você crie essas oportunidades. Crie ambientes que você possa comunicar sobre a verdade do Senhor. Você pode convidar um vizinho para a sua residência ter um café da manhã ou um almoço. Você pode convidar um dos seus amigos de trabalho para algum tipo de lazer e você vai criando esse ambiente. Você vai aproveitando as oportunidades para falar sobre o Senhor. Certamente cada um terá um método diferente. O objetivo do estudo do Donald Whitney não é fazer com que cada um siga este método, mas são dicas que lhe auxiliarão, que lhe darão um norte para você estabelecer a disciplina do evangelismo. Desejo que o Senhor faça com que todos nós tenhamos essa disposição, essa energia e força para evangelizar e que cada um consiga colocar em prática. Que à medida do tempo, ou à medida que o tempo for passando e nós estivermos buscando ser disciplinados no evangelismo, nós vamos criando essa habilidade e essa facilidade de falar de Jesus Cristo para o mundo. E mais do que nunca, a nossa sociedade precisa do Senhor Jesus Cristo hoje porque elas estão aflitas e estão vendo a necessidade de uma transformação, estão se sentindo frágeis por conta de tudo que tem acontecido e elas desejam escutar a boa palavra. Então que nós que conhecemos, nós falemos sobre o Senhor Jesus Cristo para um mundo caído. Posteriormente nós vamos gravar mais outros vídeos curtos como este, com o intuito de fazer com que você possa ter mais aulas na sua residência. Que Deus abençoe e até mais.